receber a nossa convidada especial. Como eu disse, o nome dela é Mônica Fontes, ela é pediatra e ela é portadora de TDAH. Hoje a Mônica vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Eu elaborei aqui algumas perguntas para ela. Então ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente através de algumas perguntas que eu elaborei para fazer para ela. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito legal. Gente, essa é a Mônica, tá chegando aqui com a gente. Como eu disse Tudo para vocês, eu conheci a bom? Mônica pelo YouTube, né, assistindo os vídeos dela. Primeiramente, boa noite. É uma honra estar aqui falando principalmente desse assunto que eu adoro. Eu sou Mônica, sou do interior de São Paulo, moro em São Paulo agora atualmente, né? Me formei em medicina em 2012. Após isso, eu fiz 2 anos de pediatria e mais 2 anos de residência de UTI neonatal, né? Que é a UTI infantil. Hoje eu trabalho e atuo aqui em São Paulo. Deixa eu te falar. Ah, É o seguinte, eu te conheci, Mônica, através do canal, né? O pessoal sabe lá no grupo de mães, eu sempre falo isso, que eu adoro pesquisar. Eu adoro entrar na internet e ver quem está falando de TDAH, o que, que as pessoas estão falando. E eu conheço muita gente assim que conhece desse assunto por causa disso, porque eu gosto de pesquisar. E pesquisando lá, eu te encontrei e foi muito engraçado porque eu encontrei o primeiro vídeo que eu abri foi aquele lá que você tá bem divertida, bem engraçada, fazendo, né, uma coisa uhum. divertida. E eu queria que tu falasse um pouquinho para mim como que surgiu a ideia do canal, né, do teu canal, e essa ideia da questão da coisa bem humorada, que o próprio nome diz, né, pediatria bem humorada. O que que te levou a levar por esse caminho, se isso tem alguma coisa a ver com a tua condição, com o fato de você ser assim, porque a gente sabe que pessoas com TDAH são realmente muito elétricas, muito alegres. Com Então, eu queria saber se certeza. tem alguma coisa a ver. Com certeza. Eu sou uma palhaça, eu amo, amo, falo alto, gosto de fazer todo mundo dar risada. E eu quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar mais com recém-nascido, né? Passo visita em maternidade, né? E toda vez que eu entro no quarto, eu me apresento e eu fazia uma mini encenação. Né, eu fazia, Que ó, legal. esse daqui é o bebê, ele nasceu agora, e começava a explicar tudo que acontece nas primeiras 48 horas de vida do bebê. E sim, muitas mães falavam, ó, se a gente pode gravar, a gente pode fazer um vídeo seu, porque é muito legal, você falou em 5 minutos, coisa que eu tenho que saber aí mó tempo, então eu quero te gravar. Aí eu comecei a ver isso, né? Comecei a elaborar essa ideia e falar, sempre, as mães falavam, ó, você tem um jeito que entra na cabeça, um jeito que você fala. Então, eu comecei a elaborar essa ideia e aí veio a ideia do Instagram e eu já queria fazer vídeo. Aí eu já falei, não, então eu quero fazer vídeo e já quero entrar com todas as redes sociais. Mas Uhum. foi muito legal porque começou a crescer no Instagram, hoje já tem 25 mil seguidores, então Legal. no YouTube eu já tá mais de 10 mil. Então, é um negócio que está crescendo, Legal. né? E graças a Deus aí recebo vários elogios nos vídeos, porque é uma coisa que fixa, né? Eu acho isso muito legal, porque eu acho que é uma maneira da gente chegar ao grande público. Eu acho que sempre a gente tem que ter um pouco de criatividade. Claro que a gente não vai perder a personalidade, né? Eu penso que a gente tem que ser real, porque eu acho que a internet é isso, é você ser real. E eu acho que quando você é real, você atinge mais pessoas. Então, eu acho muito legal você ser no seu canal o que você é realmente, né? Sim, Claro com que a gente certeza. tem que ter cuidado, né? Prestar atenção, mas eu acho que ser real, isso é o que chama atenção. E eu acho que foi isso que me chamou a atenção nos teus vídeos e Que me fez ter a bom. vontade de te conhecer. Hoje, realmente, o tema é o TDAH na tua vida. Mas eu queria um pouquinho antes que tu explicasse para o pessoal com que área você trabalha, porque eu falei para todo mundo que você é pediatra, né? Mas não expliquei exatamente com que você trabalha, então eu queria que você explicasse um pouquinho da sua profissão, em que área você atua. Hoje eu atuo mais na neonatologia, recém-nascidos, né? Então, eu já trabalhei em pediatria geral, né, que é consultório, atendendo todas as idades, e hoje eu estou mais dentro de maternidade. Então, hoje eu trabalho mais dentro do hospital, passando visitas, sala de parto, né? Então, toda sala de parto hoje é lei ter um pediatra dentro da sala de parto. Todo parto precisa ter um pediatra para pegar o bebê e fazer o primeiro exame físico, né? Então, hoje o meu principal trabalho é sala de parto e maternidade.
Então a área que você trabalha, você não trabalha em consultório atendendo crianças, você trabalha nessa Hoje parte não. também? Hoje não. Mas Hoje já eu trabalhou. já trabalhei. Já trabalhei. Hoje eu Ah, também tá. eu faço a consultoria de amamentação, então, lógico que agora, devido à pandemia, eu tô mais dentro de hospital, né? Mas eu faço consultoria de amamentação em domicílio. Então, isso é Uhum. legal, né? Eu uso também a técnica de laser, não sei se você já ouviu falar, a técnica de laser para machucado, quando faz fissura na mama, quando tem pega errada na amamentação. Então, eu também faço essa parte. Devido à pandemia, eu dei uma pausa, mas eu também faço visitas domiciliares aí para consultoria de amamentação. Com certeza tu já lidou com essas situações de você receber crianças no seu consultório que, de repente, ou os pais trouxeram para fazer uma avaliação porque desconfiaram de alguma coisa, ou durante aquela consulta você percebeu que aquela criança é um pouco diferenciada, que ela é um pouquinho mais agitada. Eu quero saber se, pelo fato de você conhecer esse transtorno, isso te fazia ter um olhar mais clínico para a questão desse diagnóstico dentro do consultório, você como pediatra percebia, conseguia perceber quando a criança tinha uma característica mais atípica? Sim, sim. Eu dentro do consultório, eu trabalhei aqui, quando eu cheguei em São Paulo, eu estou há 3 anos em São Paulo, então quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei muito em consultório. Eu pegava muitos casos nesse sentido, tanto criança agitada, a mãe já vem com uma queixa. Então, falando do TDAH em si, né? Às vezes a mãe fala, ó, a professora falou isso, eu estou preocupada com isso. Então, chega muito esse tipo de queixa no consultório, sim. Até quero contar de um caso que eu até me Sim. emociono, que esse caso eu também falei no meu vídeo. Foi o caso que mais me marcou de TDAH, acho que foi na minha cidade, foi no interior, há muito tempo. Uma criança de 5 ou 6 anos, não lembro. A mãe foi para pegar um encaminhamento, né? Que ela queria um neurologista pelo SUS, neurologista pediatra, então ela já foi com essa queixa. Né? Então ela falou, ó, doutora, eu estou aqui porque eu quero um encaminhamento neurologista, quero passar no SUS. E aí eu falei, tudo bem, mas o que está acontecendo? Aí ela foi me contar tudo, aí a menina, né, a criança olhou para mim e falou assim, doutor, eu sou burra, tia, eu sou burra. Na escola fala que eu sou burra. Aí eu falei, olha, você não é burra, você é linda, você tem um sorriso lindo, a tia é igual você e você não é burra. Você vai voltar para a escola, você vai estudar, você vai fazer o tratamento correto que é para você e você vai dar um show nos seus coleguinhas. Nossa, ela saiu de lá assim radiante. A mãe, quando eu falei para a mãe, mãe, eu tenho tudo isso daí que a sua filha tem agora, eu tenho e hoje eu tô onde eu tô. Então, não é nada impossível. Então, esse foi um caso que me marcou muito, muito mesmo. Essas crianças elas já têm uma tendência, né, à baixa estima por conta dessa coisa Uhum. da cobrança, né, da pressão das pessoas. Ah, não faz isso, só sabe fazer isso, ah, desleixado, ah, preguiçoso. Então essa criança Sim, acaba tendo essa tendência mesmo. E aí, pelo que sim. eu percebi, quando você avaliava e você percebia, você já encaminhava. Você acha que isso é comum de acontecer ou você acha que eu tenho um grupo de mães e dentro do nosso Uhum. grupo de mães a gente ouve muita coisa. Mas eu quero ouvir a tua opinião. Tu acha que hoje, dentro dos consultórios pediátricos, os pediatras têm esse olhar, eles conseguem ter esse olhar clínico de que a criança tem uma característica atípica e que eles devem encaminhar, ou tu acha que isso é mais raro de acontecer? Eu acho que existe sim uma equipe antes, atrás disso, né? Porque às vezes já chega para nós no pediatra geral, né? Eu falando do pediatra geral, já com essa queixa da professora, ou alguém falou para a mãe, ó, a criança está muito agitada, a criança está com dificuldade na escola. Então, isso daí já chega para nós assim, né? Aí a mãe fala, ó, eu estou preocupada, né? A professora falou Sim. isso, isso e isso. Então, o que você acha? Aí a gente vai fazer uma avaliação clínica da criança ali naquele momento, né? Uma consulta que não é tão específica como a neurologia, mas como uma consulta de neurologia, mas ali a gente já consegue, pelo menos, orientar e acalmar a mãe para iniciar uma investigação multidisciplinar. Eu acho isso muito importante. O TDAH hoje ele é diagnosticado com uma equipe multidisciplinar, não é só o pediatra, não é só a professora, não é só o psicólogo, psicopedagogo, é uma equipe que consegue chegar no diagnóstico e, lógico,
junto com a parte de neurologia infantil. Não existe hoje uma pessoa olhar para a criança e falar, ó, essa criança é TDAH, né, e vai ter que iniciar uma medicação. Isso daí, depois que há um acompanhamento. Então, hoje o Eu pediatra quis, sim é fundamental. eu te fiz essa pergunta porque eu tenho uma experiência. Quando a minha filha foi a primeira vez com o pediatra, eu nem lembro se era homem ou se era mulher. Mas eu lembro que foi bem novinha, acho que ela tinha coisa de não, dois não, acho que ela tinha uns 3 para 4 anos. E Uhum, aí eu lembro porque eu fui, porque as pessoas ficavam falando toda hora que minha filha não parava, não parava, não parava. E aí quando eu fui ao pediatra, ele uhum, disse, ou ela, não me lembro, falou assim para mim: Mãe, a sua filha é uma criança alegre. Você queria que ela fosse uma criança sim, triste? Porque se ela fosse parada, ela era triste, né? Então eu me apeguei naquilo, entendeu? E sim, aí eu tem, segui em frente, tem né? muito isso. Então, por isso que Eu eu te fiz sempre essa, falo essa isso, pergunta. eu falo isso para a mãe. Eu falo, olha, existe, sempre eu falo assim, existe a criança sendo criança. E Sim. existe a criança TDAH. Por isso que é tão Uhum, importante a multidisciplinar, né? Não adianta uhum, eu chegar e consultar uma criança, a criança subir em cima da minha mesa, subir em cima da maca, pegar meu estetoscópio, fazer o furdunço ali e falar que ela é TDAH, né? Isso eu não consigo só de falar, nossa, essa criança é TDAH. Então, por isso que é tão importante. O pediatra, sim, ele vai tentar ali conversar com a mãe, tentar, mas ele tem sim o dever de explicar, olha, é um conjunto que a gente vai chegar no diagnóstico da sua criança, né? Às vezes é um diagnóstico tardio, às vezes ou também quando está na primeira série, antes disso é um pouco difícil, né? Se for uma coisa mais exacerbada, mas é um pouco difícil antes de estar mesmo na escola, onde tem que ir fazer prova, né? Que realmente isso inicia no primeiro ano. uhum. É assim que deveria ser, né? A gente sabe Uhum, que muitas vezes não é assim que funciona. Tem até uma isso. pergunta assim da Marina aqui que diz assim: a escola normalmente é a primeira a sinalizar características da criança? Acontece, mas eu acho que tá metade, metade. Tu não acha isso, Mônica? Às vezes eu percebo que a própria mãe, a própria Sim, família que percebe que tem algo errado, porque às vezes a escola só rotula a criança. Ah, essa criança é danada. Ah, essa criança não tem bom comportamento. Os pais não educam. Então, eu acho que às vezes, eu acho que fica nesse meio termo. Às vezes a escola, mas a maior parte a família também, né? e existe hoje a escola onde fala, nossa, a criança tem uma dificuldade, a TDAH vai para o neuro. Então, assim, existe isso, sim, essa coisa que acaba generalizando, e isso é um erro, né? Isso é um erro porque a criança, ela não tem que simplesmente ser rotulada ali na hora, né? Igual essa criança que eu falei no meu consultório. A escola é o quê? A professora está dia a dia com a criança no sentido tanto de aprendizado quanto no sentido da criança ali na classe, né? E a mãe tá desde o nascimento. Então, às vezes a mãe fala assim: "Nossa, meu filho é agitado, é porque ele é agitado mesmo". Então, por isso que eu acho que é um pouco meio a meio, mas a escola também é crucial, porque a escola também vai ver no Sim. sentido de aprendizado, né? Por exemplo, eu Uhum. no pré-escola, a minha professora falava, ó, ela não para quieta, né? Teve um fato que meu pai e minha mãe já me falou, que eu comecei a fazer conta de trás para frente. Então, são coisas que a professora vê, fala, ó, Que denunciam, né? Que que apontam. denunciam. Então, fala, ó, Uhum. tá acontecendo alguma coisa aqui, então vamos avisar os pais, né? Então, aí tem a parte que fala, começa a criança, ai, vamos sentar mais na frente, ai, é a visão, ai, será que é a audição? Então, por isso, é toda uma investigação. Infelizmente não foi o caso da minha filha. No caso da minha filha, aconteceu coisas extremas com ela dentro da escola, porque a escola dizia que era ela que era mal comportada mesmo. E infelizmente, só depois de uma situação extrema na escola foi que eu acabei descobrindo, porque eu levei ela ao médico e descobri. Mas agora eu quero que a gente mude um pouco de assunto, que a gente comece a falar da Uhum. Mônica, porque eu prometi para todo mundo que ela ia falar hoje dela. Quem é a Mônica com TDAH? Como é que é esse transtorno na vida dela, né? Mônica, tem uma coisa que acontece muito lá no grupo de mães, que é o fato de muitas das mães se identificarem. Eu mesma eu tenho certeza que eu tenho TDAH, né? Uhum. Então, assim, me identifiquei depois que a minha filha foi diagnosticada, que eu comecei a ler muito, estudar o assunto, comecei a verificar a questão da minha infância,
né? Como é que foi lá na infância, porque a gente sabe que é um transtorno que vem desde a infância. Então, eu tenho certeza disso. E o que eu vejo muito é a incidência do transtorno dentro da casa, né? Dentro da família. Então, às vezes, aquela criança diagnosticada se descobre que o pai e a mãe Uhum, são. Então, acaba se descobrindo o transtorno na vida adulta. Eu acho que é mais ou uhum. menos a tua experiência, tu descobriu um pouquinho antes, né, de ser adulta já, mas eu queria que a gente começasse a partilhar um pouquinho dessa questão. Aí eu vou fazer a primeira pergunta aqui. É, Uhum. uma coisa que eu percebi nos teus vídeos é que tu fala do TDAH abertamente, fala que tem TDAH abertamente. E é uma coisa que eu faço também naturalmente, não só de mim, mas da minha filha também. Eu não tenho nenhum receio de falar, e já teve mães, já teve pessoas que me falaram assim: ah, Ludmila, tu fala isso tão naturalmente, mas é porque eu não acho que tem que ser falado de outra forma, né? Sim, com Então, assim, certeza. eu te pergunto, é, como é que foi para ti essa coisa de falar, né? De dizer, não, eu tenho TDAH. Isso, quando veio para ti essa notícia, isso te deu alguma barreira? Em algum Uhum. momento, te trouxe vergonha? Ou em algum momento, tu quis esconder porque tu achou que, de repente, se tu falasse, tu ia passar por preconceito e esse tipo de coisa? Por que que tu Certo. hoje fala disso abertamente? Eu dentro da minha infância, todos as minhas dificuldades. Eu tenho uma tia professora, ela sentava eu com desde pequena, ó, você vai estudar agora, aí eu tinha sono, aí eu dormia, e ela pegava na minha mão. E então assim, a minha infância inteira foi assim, e vendo que a Mônica tinha dificuldade. Chegou mais ou menos aí no colegial e sempre com dificuldade, né? Mais ou menos uns 14, mais ou menos, meus pais começaram a falar, não, a gente tem que investigar, vamos atrás de alguma coisa, né? Aí veio a suspeita de dislexia, né? Que também é um diagnóstico diferencial, às vezes tem um diagnóstico errado aí. Aí veio a suspeita de dislexia, fui num centro aqui em São Paulo, fiz um monte de testes, indicaram psicóloga, psicopedagoga, tudo. Eu comecei a ir atrás disso, mas era uma coisa que eu ainda não tinha iniciado com a medicação, não tinha ainda visto que realmente era isso. E depois que nada deu certo, o meu pai e minha mãe assistiram no Jô Soares, um neurologista aqui de São Paulo. Ele. Nossa, eu não peguei o nome dele, doutor Leonardo, acho que era. E aí, e aí meu pai e minha mãe falou, a Mônica tem isso. Ele falou exatamente de TDAH, né? E ele falou, a Mônica tem isso, a gente precisa ir atrás desse cara, né? E aí entrou em contato com um familiar meu que conhecia neurologistas e tal, e a gente foi nessa pessoa. E nisso tudo que já havia acontecido, eu já estava entrando na faculdade, eu fiz cursinho, foi uma dificuldade imensa, óbvio, de passar na faculdade, fiz um ano de cursinho, mas graças a Deus tudo deu certo. E aí, quando eu entrei na faculdade, desmoronou tudo, né? Eu estava lá com 18 matérias, eu não sabia nem o que era uma, e não conseguia me organizar, não conseguia de jeito nenhum, né? Tive dificuldade, peguei a recuperação, falei, ó, eu preciso de ajuda, alguma coisa tem. E aí, no primeiro ano de faculdade, exatamente, eu tinha. Isso é muito comum às vezes, TDAH, que fica nervoso, tem vômito, tem diarreia, tem de tudo. E às vezes até Ansiedade, né? exacerba. A ansiedade até exacerba tudo isso. E aí, eu fui nesse neurologista e esse neurologista falou: a gente vai fazer uma consulta, vamos fazer alguns testes, né? E você vai sair daqui mais calma. E aí, meu pai e minha mãe falando tudo, e eu falando, né, das dificuldades que a Mônica, para organizar uma festa, ela é a primeira, mas a Mônica, para estudar uma matemática, uma ciências, é péssima. Então, com tudo isso, o médico foi ali, fez um monte de testes em mim, e no final ele falou: oh, você tem déficit de atenção, né? Você vai iniciar um tratamento hoje com a Ritalina e você vai melhorar 200%. Quando ele me falou isso, né, eu nem dentro da medicina eu ainda não conhecia ainda a medicação, não sabia, era muito novo ainda e era naquela época, então era muito novo.
E quando ele falou, ó, você tem, eu falei, não, então. Aí ele me explicou tudo o que que era. Eu falei, então eu vou em busca de todo ajudar, né? Com a medicação eu mudei, tipo, 200%, né? Foi uma coisa que me trouxe muitos benefícios, né? A medicação tem seus efeitos colaterais, mas a medicação, para quem necessita, é muito boa, né? Hoje existe várias aí no mercado, né? Temos a Ritalina, o Concerta, o Venvance, temos várias medicações aí. E a medicação bem colocada, ela é a melhor escolha, né? Então, às vezes fala assim, nossa, esse menino aí, ele é alegre, dá Ritalina para ele. Não, não é assim, né? A gente tem que passar por um diagnóstico, né? Às vezes até eu vi aqui uma pergunta, às vezes a escola fala, não, se não tiver Ritalina, então ele não vai ficar quieto. Não, não é assim. Não é assim. As escolas hoje, eu já passei por isso, eu já vi isso dentro de consultório, falando, ó, eles excluíram, tem um grupo só que eles pedem a Ritalina e tem um grupo que não. A mãe já me falou isso. Então, Nossa. isso existe, isso existe. Então, eu com tudo aquilo lá, eu falei, não, então eu vou em busca de eu melhorar. Aí, com medicação, eu mudei 300%. Foi uma coisa incrível. Foi uma coisa que eu comecei a evoluir, assim, notavelmente, né? E eu comecei a buscar coisas que eu sempre mexi com a mão, eu sempre fiz artesanatos. Então, esse era como é que fala? O meu gatilho aí que eu amava, né? O TDAH tem muito isso. O que ele gosta, ele vai ficar sentado, se for 10, 11, 24 horas fazendo, ele vai fazer. Então, às vezes eu inventava um quadro, eu queria terminar ele naquele dia. E se tinha que secar a tinta, eu ficava enlouquecida com aquela tinta ali secando. E no outro dia eu estava de manhã cedo ali para terminar o que eu tinha que fazer. Então, eu comecei a, por exemplo, se eu fosse estudar, né, o estômago, igual eu falei no meu vídeo, eu desenhava o estômago, pintava ele, separava em partes, né, e eu memorizava e pintava aquilo e escrevia as palavras do que eu precisava saber. Então, isso me fortaleceu muito, por quê? Porque eu fui buscando, não, o que que eu sou? Ah, eu sou visual, né? Eu não presto atenção muito no que eu estou escutando, mas eu sou muito mais visual, né? Então, às vezes, naquele desenho, eu conseguia mais fixar a minha memória. Eu sempre, por exemplo, nomes, algumas coisas, eu tenho que relacionar alguma coisa, porque senão eu não guardo, né? Então, é aquele nome Ana. Ah, é a Ana porque eu tenho uma amiga Ana, então aquela pessoa é a Ana. Então eu relaciono, senão eu não vou lembrar, né? Uhum. A dificuldade do TDAH é essa. Eu também falo, na primeira série, a minha maior dificuldade era ditado com palavras, né? Palavras em português. Se eu fosse escrever a palavra começar, se eu escrevesse 100 vezes, eu ia escrever errado, 100 vezes, né? Ou se eu escrevesse Uhum. certo, depois eu ia escrever errado. Porque o C cedilha, dois S, X, tudo isso para mim sempre foi uma uma armadilha. Eu sempre fiquei desesperada, tanto que quando alguém está olhando para mim e eu estou escrevendo, eu não gosto. Eu não gosto. Eu sempre tenho aquilo ali, eu preciso De respirar. espaço, né? Isso, eu Uhum. preciso de espaço, né? Se eu Uhum. errar, eu vou ficar agoniada ali, entendeu? Uhum. Eu percebi que algumas coisas que tu vai falando aí estão muito no teu dia a dia do TDAH. Então eu quero que tu fale um pouquinho a respeito disso, porque estava falando aí que hoje você é regulada com a medicação, certo? Você Certo. se utiliza da medicação. Aí eu Uhum. te pergunto, explica, eu te pergunto não, peço que você fale isso um pouquinho para os pais. Uhum. Até onde vai o efeito dessa medicação? Por exemplo, você estava falando da questão do acompanhamento, a gente precisa sim de uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que hoje é muito difícil. Eu sou daquelas mães que conhece bem o Uhum. sistema público porque eu me utilizo dele, e eu ouço muitas mães falando dele também.
Então, para a gente falta muita coisa. Às vezes, a gente está indo com um médico que a gente nem gosta, mas é porque está sendo encaminhada para esse médico. E às vezes esse médico às vezes está fazendo uma dosagem, esse médico não está legal na dosagem, que ele passa uma dosagem e não faz um bom efeito sobre a nossa criança, aí Uhum. tem aquelas dificuldades, a criança começa a apresentar coisas que a gente já começa a ficar insegura e já quer tirar a medicação. Isso eu estou falando de coisas que eu ouço das mães. Certo. Aí, a questão de a gente estar com um bom médico, fazer um bom acompanhamento, a gente ter segurança nesse médico, né, da dosagem, de tudo, isso é importantíssimo. Então, com essa Uhum. segurança é uma coisa. Então, eu vejo que foi essa experiência que tu passou, de ter um bom médico, um bom acompanhamento. Só que o medicamento, a Ritalina, ela entra na parte da concentração. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessas coisas, dos outros sintomas que tu tem. Porque às vezes eu acho que os pais pensam assim, eu vou dar Ritalina para minha criança, Não. aí vai E ela sumir vai tudo, quietar. Não, né? de Não jeito é nenhum. isso. Eu quero que tu explicasse um pouquinho sobre isso. A Ritalina da taquicardia, a criança ela fica centrada, mas agoniada, né? Essa coisa da Uhum. ansiedade pode aumentar, a boca seca, a dor de cabeça, a falta de apetite. Então, cada criança sente uma coisa. E isso eu estou falando do Ritalina, do Concerta, do Vervans, todos, né? E existe a impregnação, existe quando a criança toma aquele medicamento por muito tempo, temos que trocar a medicação. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento, né? A Ritalina não é um milagre. Eu mesmo tive que associar um medicamento junto para aquela coisa, aquela aceleração que eu tinha de taquicardia, da ansiedade, né? Por exemplo, quando eu tinha prova oral, eu faltava desmaiar. Era uma coisa fora de base. Eu via aquele negócio, eu queria desmaiar naquele momento. Então, Uhum. por isso que eu tive que associar também, então, cada tratamento, cada criança, cada pessoa é de um jeito, né? Uhum. Hoje eu não vou falar para você que ó, eu tomo remédio todos os dias, eu sou medicada todos os dias. O remédio tem seus efeitos colaterais, né? Então, hoje eu vou falar assim, eu sei lidar com o que eu passo, né? Quando eu tô uma coisa, quando eu faço fazer um curso, quando eu quero estudar, quando eu tenho a visita, então eu gosto e aí eu tomo e eu sei exatamente como eu vou me sentir. Como eu comecei o tratamento adulta, então eu sabia exatamente quando o medicamento fazia efeito e quando acabava. Era incrível. Quando acabava, eu pegava, tipo, o meu psicológico também ajudava muito, pegava, desabava e dormia. Antes não. Uhum. E eu sempre fui muito noturna, então eu dormia de dia, estudava até de madrugada e depois dormia mais um pouquinho e ia para a prova. Então é Uhum. isso, cada pessoa é de um jeito. E a gente que tem TDAH, a gente tem muita desregulação no sono, né? Esse negócio da insônia é um Muita, negócio que pega no pé. Agora, deixa eu te sim. fazer uma pergunta, já que tu tocou nesse assunto da parte da regulação através de mecanismos. Uhum. Quais são os mecanismos que tu usa? Quais são as dicas que tu deixa para os adultos com TDAH? Ah, eu tenho TDAH, então eu trabalho com agenda, eu trabalho com Uhum. lembretes, entendeu? Tu até falou aí da questão de tu associar o nome das pessoas, isso é uma dica, né? Por exemplo, Sim, Mônica, eu poderia associar a revistinha da a Mônica, a turma revistinha da da Mônica. Mônica, isso. E, Eu e faço quais são os muito isso. mecanismos que tu usa no teu dia a dia para lidar com os sintomas? Eu, por exemplo, da minha profissão, eu sou muito mais encucada assim na pontualidade, né? Por exemplo, vai começar às 7 da manhã, 7 da manhã eu chego. Então, a profissão é uma coisa que eu sou muito mais regulada e me policio mais do que outras coisas do dia a dia, né? O celular é um aliado meu desde o primeiro ano de faculdade. Eu sempre tirei foto de tudo. Eu sei que eu tenho dificuldade naquilo, então eu vou tirar foto, eu vou gravar áudio. Eu tinha gravador. Eu sempre tive tudo isso. Eu ia atrás, eu colocava fone. Para estudar, eu colocava tampão, um fone. Eu morava perto de um lugar lá no interior onde passa um trem. Eu tinha que esperar o trem passar. Aí eu ficava lá aguardando o trem passar. Fazia aquele barulho. Então, são coisas que, se eu não tiver, por exemplo, aqui, eu tô com um fone de ouvido, eu tô ouvindo só eu e você, né? Eu não posso estar Uhum. ouvindo mais nada, porque senão eu já falta a minha atenção Perde o ali. foco. Uhum. Então, agenda eletrônica é o que eu mais uso, celular, então tudo eu anoto. Se eu tiver um horário de alguma coisa, eu anoto naquele local, né? Eu também demorei para entrar na agenda eletrônica, mesmo usando o celular sempre. Eu gostava de escrever o que eu tinha que fazer no serviço, né? A parte de escalas de plantão,
que hora que eu vou entrar, que hora que eu vou sair, se eu tenho no final de semana ou não. E aí depois, quando tudo começou a clarear, então o celular é assim, eu estou sem celular, eu estou pelada, né? Às vezes até mesmo quando eu for escrever uma palavra, eu entro no Google antes, porque eu não acredito em mim. Também. Eu não acredito em mim. Então, assim, às vezes eu falo, não, começar com C cedilha, mas eu não estou acreditando. Então eu vou É lá e igual coloco eu. no Google. Então é incrível isso. E na vida adulta, essas coisas a gente tem que se adaptando, né? Uhum. Lembrar, desenhar. E eu tenho muito isso, muita cor. Eu acho que a autorregulação é uma coisa que Uhum. é muito importante para a gente que é adulto, né? No caso, eu tinha muita dificuldade com a impulsividade antes de saber que eu tinha esse transtorno. Quando eu me Sim. descobri, eu aprendi a controlar a minha boca. Porque eu tinha muita Aham. coisa de a pessoa falar e já dar uma É, resposta. Hoje eu eu já falo penso, demais. espera aí, será que eu devo falar isso? Eu penso 10 vezes. Isso é Uhum. incrível como quando você É. descobre o diagnóstico, isso né, faz É. com que tu aprenda a se A, regular a- em eu relação ainda a isso. mais que eu não paro de falar, eu não paro de gesticular, eu falo demais, eu falo alto. É uma característica minha também, mas o TDAH tem um fundinho ali, né? Eu, às vezes, quando a pessoa está terminando de falar, eu já quero dar minha opinião e aí quero cortar a pessoa. Então, tem muito isso. O TDAH, ele tem a dificuldade tanto na conversa, tanto em Pensamentos, horários, né? pensamentos. O pensamento atropela um outro, você não sabe nem o que você está pensando, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa, não tem que fazer aquilo ali agora. Você fica girando, girando, girando ali e acaba não fazendo nada. Igual, por Uhum, exemplo, a pontualidade, né? O TDAH tem uhum. muito isso, tem que chegar às 8, mas não tá fazendo nada. Tá fazendo nada, chega às 8 horas, começa a fazer e chega atrasado, sendo que tava tudo Direto. bem. Então, é Uhum, engraçado isso, a gente tem que sempre se policiar. uhum. Eu quero voltar um pouquinho, que até tu Uhum. falaste da questão de quando tu descobriu, eu queria que tu falasse mais especificamente pra gente em que fase, mais ou menos, que idade tu tinha. Eu ouvi tu falar um pouquinho que os teus pais, eles tiveram esse alerta, mas e naquela primeira infância, quando vocês desconfiaram, né, que era dislexia, que até tu falou um pouquinho, Uhum. mas e aí, tu não teve durante esse processo aí até a descoberta, porque pelo que entendi foi em adolescência ou juventude. Foi. Nesse processo até chegar lá, tu não teve essas dificuldades de escola, então teus pais não eram Muita. chamados na escola. Como é que foi Sim. essa tua infância, adolescência, até tu chegar ao diagnóstico? Sim, na escola eu sempre fui a dispersa, né? A dispersa que conversava, mas a memezinha era intacta. Ela é aquela que tinha o paninho, que tinha 30 canetas em cima, o caderno. Então era muito engraçado. A professora falava: Nossa, a Mônica é organizada ali nas coisas que ela ama, que é as canetas, o caderno, que ninguém pode relar, né? Mas quando você tira o olho dela, ela tá já lá conversando, ela não quer saber de o que está acontecendo na aula. Então, a minha infância foi exatamente isso. Então, e quando tinha prova, igual que eu citei, a minha tia professora, quando tinha prova, ela falava: Agora você tem Uhum. que sentar aqui porque você precisa passar na prova, né? Então, a infância inteira foi a inquieta, a terrível. Isso teve muito, muito Então, mesmo. problema com nota não tinha muito Sempre. essa dificuldade. Tinha problema com nota? Sempre problema com nota, sempre problema com nota. Desde o primeiro ano de escola, desde o primeiro ano de escola, eu tinha problema com nota tanto. Não tinha. Sempre a matéria que eu mais gostava era artística. Era que pintava, a que fazia as coisas com a mão. E eu gostava muito de ciências também, mas tudo que era para fixar eu demorava demais. Agora, matemática e português sempre foi os terríveis, que eu não decorava nenhuma regra, nada, nada. Era uma coisa incrível. Em inglês, então, pelo amor de Deus. Então, vamos dizer que tu foi aos troncos e barrancos, mas chegou lá. Sim, com certeza. Eu fui aos trancos e barrancos, graças a Deus, a minha família sempre dando muito apoio. Eu não Uhum. sei o que seria, Acho que foi isso, porque né? sim, com certeza, com certeza. Eu fui uma criança que tive de tudo. Eu tinha intoxicação alimentar com tudo, eu tive enurese noturna,
Anorexia noturna é legal falar isso. O TDAH também tem uma coisa, tem a genética, mas eu tive anorexia noturna, que é o xixi na cama. Eu tenho 1,5 m, eu tive deficiência de crescimento, mas também é porque minha mãe e meu pai também são baixos. Então, todas as áreas da pediatria eu tive alguma coisa. Então, sempre quando eu entrei na medicina, eu entrei para ser pediatra. Nenhum momento eu quis ser outra coisa. Porque eu falei, eu gosto de criança, se nada dá certo, eu vou abrir uma creche. Eu sempre falei isso. Legal, também amo criança, incrível. É, Então, Mônica, só para a gente fechar essa pergunta. Então, a idade que você teve o diagnóstico foi entre... Que idade foi que você teve esse o diagnóstico? diagnóstico real com o neurologista e início de tratamento foi no primeiro ano de faculdade, né, mais ou menos aí com 18, 19 anos. Isso foi Tá. com o início de medicação. A investigação começou em torno de uns 14 anos, mas nada de medicação, Hum, só com acompanhamento, psicólogo, alguma coisa nesse sentido. Mas o que fechou, falei, não, você tem isso e você vai tratar, foi com mais ou menos 18, 19 18 anos. anos. Então Isso. tá, então o diagnóstico chegou. Como Uhum. é que isso caiu na tua cabeça? Como é que foi para tu entender isso? E também fala para mim um pouquinho, em que momento tu entendeu que tu podia falar isso abertamente, que não tinha problema nenhum falar. Eu vejo que tem muitas Uhum. pessoas às vezes que têm o diagnóstico Totalmente. ou muitas Tem. vezes suspeita, né? Aí fala, Uhum. não, isso não é nada. Eu conheço uma pessoa que fala assim, da minha família, que fala, menina, não tem isso não, mas eu sei que ela tem. Então, assim, Uhum. eu queria que tu falasse um pouquinho dessa coisa da negação. Muitas pessoas têm. Tu não teve esse momento, né? A negação, eu acho que isso é muito do espaço onde a pessoa vive, né? Se realmente todo mundo que está ao redor dela deixar ela à vontade com isso também é importante. A negação da pessoa existe, claro que existe. Só que quando você vê que você tem uma deficiência Uhum. por exemplo, tem aquela dificuldade do aprendizado, e você querer combater quanto a isso, eu pus na minha cabeça. Não, quem está andando para trás sou eu, né? Então, Uhum. quando aconteceu o diagnóstico e eu vi que eu estava melhorando, eu sempre falei para todo mundo que queria ouvir, ó, eu tenho déficit de atenção, tenho diagnóstico e faço o tratamento. Graças a Deus. Então, sempre eu lidei com isso e sempre eu fui atrás das minhas dificuldades. Então, na faculdade, se eu precisasse de aula particular, graças a Deus a gente tinha condição e eu conseguia e fazia aula particular. Então, isso foi na minha faculdade, eu consegui entender o método do professor particular mais do que às vezes aquela aula corrida que Uhum. tinha no dia a dia. Então, isso também me ajudou muito na faculdade. E também até a professora particular falou, nossa, você mudou da água para o vinho. Então, quando eu vi que veio o benefício, eu falei, não, eu tenho isso, eu tô correndo atrás e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, eu nunca tive problema com isso, meus pais nunca tiveram problema com isso. Quando eles foram atrás, eu falei, ó, você tá tudo bem, tá tudo bem. Isso é muito importante, você falar para a criança que tá tudo bem, que Uhum. tá ali e tá Então, tudo bem. tu acha que então quando foi assim que aconteceu contigo, porque comigo foi assim, foi como se fosse uma luz no fim do túnel, tudo se esclareceu e eu, agora Uhum, entendi. Foi assim que isso, aconteceu. isso, com certeza. Depois que eu tive o diagnóstico, eu falei, nossa, então agora eu sei o que eu tenho e eu vou atrás de saber o que eu posso usar de artifício para Uhum. ajudar eu. Foi mais ou menos isso. Uhum. Uhum. E como é o teu convívio, assim, o teu convívio no dia a dia com as pessoas do teus relações? Pelo que tu entendi, tu fala abertamente, então todo mundo sabe. Sim, E como é que as pessoas, elas entendem? Quando tu tá tendo algum comportamento, assim, mais agitado, ou sim, fala, falando não, demais, elas notam, elas entendem e respeitam, ou tu fala, acha que às algumas vezes, ainda... não, todos os meus amigos, às vezes eu tô passando com estresse no trabalho, sei lá, vi mais de 30 bebês, fala, nossa, a Mônica tá muito acelerada. Meu Deus do céu, ela tá acelerada, o que que será? Eu falo, ó, gente, me deixa. Então, assim, essa coisa é muito notável, é notável. Quando eu tô aqui dentro do apartamento, por exemplo, eu não paro quieta.
Eu moro num apartamento sozinha aqui em São Paulo, eu não sossego o dia inteiro. Toda hora eu tô fazendo alguma coisa, eu pego colchão, eu tiro o colchão. Na quarentena, eu tive o Covid-19, fiquei 15 dias dentro da minha Nossa. casa comigo, então era eu e eu. Isso daí foi uma coisa muito legal, foi muito engraçado eu ficar eu e eu, porque eu acho que eu nunca tive isso. Eu nunca fiquei 15 dias só eu e eu dentro de um lugar. Nunca. Eu acho que eu nunca tive isso, porque eu sou agitada, eu sou noturna, quem me conhece, eu tô em 300 lugares ao mesmo tempo. Fala, nossa, mas você é animada, você tá aqui num lugar, daqui a pouco você já tá lá. Eu falo, não, eu não tenho tempo ruim. Eu sou uma pessoa que eu quero estar aqui, já quero estar lá, ó, eu tô indo aí, então assim, eu sou muito agitada. E na quarentena eu peguei sofá, tirei sofá, mudei cama, mudei. Então, eu não parava, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu me fixo em série. Ai, assiste uma série, assiste não sei o que na televisão. Não, não consigo. Eu não consigo. Se eu assistir uma série, eu vou querer assistir em um dia o que eu tenho que assistir em um mês. Aí eu vou ficar louca. Então aí eu não começo. Então aí eu já me conheço, né? Por exemplo, um Uhum. filme. Um filme TDAH. O que que é um filme TDAH? Desenho de criança só. Porque o resto ninguém entende. Eu não paro de falar dentro de filme. De jeito, eu converso o tempo todo no filme. Todo mundo que me conhece sabe. Então fala assim, não, ó, eu falei, ó, então vocês param que eu não tô entendendo. Se eu for sozinha no cinema, filme, eu vou perguntar pra alguém. Outro dia eu fui sozinha no cinema, no final eu falei, moça, era isso? Ela falou, era. Então, assim, é uma coisa minha, Nossa. não, isso é muito real. Eu não Uhum. consigo, às vezes, muito rápido, eu não consigo acompanhar. Então, Uhum. e todo mundo ao meu redor sabe disso. Fala, não, vai assistir filme com a Mônica, então tem que ficar quieta aí, porque senão ninguém consegue assistir. Então, É, e, isso é muito e, esse, e, aberto. esse, uhum. E é por isso que eu vejo assim, com essa coisa de você falar abertamente como algo importante. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas te rotulam muito. Então, essa coisa Sim. da pessoa mal educada, é mal educada, interrompe as pessoas. Então, quando a pessoa tem consciência de que você tem um transtorno, poxa, vamos aliviar. Eu sei que ela não faz isso de propósito, né? Então, assim, Uhum. quando a gente oculta que a gente tem um problema, eu acho que a gente tem a tendência de rotular e também de tornar aquela coisa não natural. Eu acho que o fato de você ser diferente, ter TDAH, não significa que você é inferior, superior, Sim, com certeza. que você é uma pessoa como qualquer outra, mas você tem uma diferença, né? E é até legal eu tocar nessa parte do superior, porque, assim, às vezes, ô Mônica, não sei se tu já viu isso, mas existe uma tendência de algumas pessoas acharem que existe alguma vantagem em ter TDAH. Eu não sei se tu já Uhum. assistiu algumas coisas, algumas falas daquele cientista, eu não lembro o primeiro nome, mas Bowen, alguma coisa assim, que é um senhor Hum. barbudo. Ele sempre fala o seguinte, que as pessoas, elas querem, a gente sabe que uma pessoa com TDAH, ela é mais acelerada, mais criativa, justamente Uhum. por causa do pensamento acelerado. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que é uma vantagem, mas não, ter TDAH é muito difícil, é muito complicado. A gente fala demais, a gente pensa demais, a gente não consegue parar, a gente é Uhum. impulsivo. Então, que apesar das nossas terapias e tratamentos, existe um processo que não, as coisas não vão mudando ou melhorando do dia para a noite, Uhum. que é um processo, é tudo muito devagar. E até lá, se você não consegue, se o seu processo é lento, as pessoas vão te rotulando. Então, eu queria que tu Sim. falasse um pouquinho dessa coisa da O, gente achar que isso é uma vantagem. Não existe vantagem no TDAH, né? o TDAH, o que que existe a vantagem do TDAH? É o hiperfoco. O hiperfoco é, por exemplo, o meu. O que que é o meu? É essa coisa, essa imersão dentro do, do artesanato, dentro daquela coisa. Por exemplo, eu amo tecnologia. Se eu desmontar um celular, eu vou querer montar. Então, esse hiperfoco, Legal. né? Existe o TDAH, ele tem essa coisa de o que Uhum. ele ama, né? Sim. Então Faz. hoje, sim, hoje por exemplo, eu amo mexer no celular. Tem gente que liga para mim e pergunta, fala, oh, Mônica, que tá acontecendo alguma coisa aqui no meu celular, eu não sei mexer. Então, o hiperfoco do TDAH existe. E o Sim. hiperfoco TDAH, o TDAH gosta de estudar. Por exemplo, eu vou ver Uhum. 30 vídeos de celular, de coisa para mexer, mas eu não vou ver o que eu preciso ver. Eu tenho que estudar a matéria do que tem que cair numa prova. Eu vou ficar com aquela Uhum. coisa, eu vou remoer aquilo lá e não vou atrás.
O hiperfoco do TDAH existe, né? Só que o TDAH não é uma superdotação. Não existe isso de falar que o TDAH ele é um inteligente, ele é não, você pode até se destacar em alguma área, né? Só que a atenção ali você não vai ter. Isso daí o TDAH ele tem que ter a consciência que isso existe. É muito engraçado isso. E cada TDAH tem sua dificuldade. E cada TDAH tem seu hiperfoco. Né? Não adianta falar que, às vezes eu falo assim, é igual ator. Ator tem milhares. No meu vídeo eu mostro vários atores que são TDAH. Eles conseguem decorar texto. Eu não consigo decorar um texto. Então, por isso que é tão importante ressaltar isso. Ah, o seu filho tem alguma coisa, mas ele é bom em alguma coisa? Ele é bom no que ele gosta. O que ele gosta é ver desenho, bagunçar. Não, mas ele vai gostar de alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa. Ele quer ficar no computador, ele sabe jogar o jogo, ele sabe jogar de cabo a rabo. Entendeu? Isso. Então é engraçado isso. O TDAH ele tem muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade comigo mesmo. Eu, para dormir, se eu tô num plantão de 24 horas, eu vou limpar até o meu quarto, porque eu não paro quieta. É só que eu não consigo dormir à tarde. Então, às vezes tem isso. Às vezes, quando eu tô relaxada, que eu tô aqui em casa, que eu consigo dormir à tarde, é uma coisa. Mas essa superaceleração do TDAH é muito típico. É uma coisa incrível. E que não traz nenhuma felicidade pra gente, não. A gente Não, e não sofre adianta com se isso. boicotar. Não adianta se boicotar. O TDAH, se boicotar, vai se dar mal. Porque não adianta. Você pode pensar, nossa, eu preciso me policiar, é uma coisa. Mas se boicotar e falar que você não tem e que você não vai fazer aquilo, ou senão você vai falar assim, nossa, eu não vou fazer isso porque eu sou TDAH, não consigo. Não, é difícil, mas tem que tentar. Eu tenho muita dificuldade em línguas estrangeiras. Eu tento, mas eu tenho dificuldade e é uma dificuldade imensa que às vezes eu falo, não, eu nunca vou falar. Não adianta porque eu sou TDAH, entendeu? Então, não é assim, né? Às vezes tem que pôr na cabeça, calma, que vai dar tudo certo. É difícil a gente conversar com a gente mesmo. É verdade. E eu acho até legal tu falar essa coisa do hiperfoco bastante, porque às vezes a gente ouve muito no grupo assim, as mãezinhas meio desanimadas, né, por conta da dificuldade das crianças na escola. A gente vê que são crianças que às vezes têm uma dificuldade, a gente sabe que tem comorbidade no Uhum. TDAH, então às vezes a criança Sim. tem um problema a mais, e tem muita dificuldade para aprender. E aí esses pais às vezes ficam meio desesperançados. E aí eu quero justamente Uhum. entrar na outra pergunta que eu quero fazer para ti, na verdade, não é pergunta, eu queria que tu deixasse uma palavra, né, de ânimo para esses pais, porque às vezes eles olham essa dificuldade da criança e dizem assim: ah, meu filho nunca vai ser nada, meu filho nunca vai chegar lá, é um preguiçoso, é um enrolado, né? Essa criança, ai meu Deus, que vai ser dela? E não é bem assim, né? A gente sabe que tem as dificuldades, mas tem, como você falou, aquilo que a criança vai amar, que ela vai gostar e que ela vai dar 1000%. Eu amo estudar o Uhum. TDAH, eu amo. Sim. Então, assim, quando Ela eu vou é. para a internet, eu sou capaz de passar horas. Eu fico lá caçando, caçando. Eu não gosto de ver gente falando devagar. Mas quando eu Eu encontro coisas assisto legais, assim, o vídeo no YouTube, eu só assisto no 2. Não sei se você já fez isso. Eu só acelerado, assisto né? acelerada. As pessoas eu assistindo, Igual eu. eu sou desse jeito. Eu só consigo assistir. Eu assisto vídeo de 1 hora acelerado que vira 30 minutos. Eu assisto. É uma coisa É assim incrível. mesmo. Ou então você vai pulando as partes, né? Então, Isso. eu penso assim que os pais têm que ter esse olhar que a sua criança, em algum momento, alguma coisa, ela vai se apaixonar. E é naquilo Uhum. que ela vai vencer a realidade dela, que ela vai ser uma profissional excelente, que ela vai vencer Com na vida, mas certeza. naquilo que ela ama, naquilo que ela gosta, não é isso? Isso, é um negócio assim, o que eu sempre falo é para não desistir. Se você vê que seu filho tem alguma incapacidade ali no sentido de aprendizado, só que alguma coisa de relação, de conversa, de computador, ele é bom, ele vai para essa área, né? Por exemplo, meu pai é arquiteto, minha mãe formou em jornalismo, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira em banco, minha mãe é super em contas, né? O meu pai também, porque é arquitetura, eu queria ir para arquitetura, meu pai falou, mas que ninguém está sabendo? Eu falei, não, eu quero medicina. Meu pai e minha mãe falou, mas ninguém está entendendo. Eu falei, não, então eu quero ser médico. Meu irmão é médico, então eu falei, não, eu quero ser médico.
E quando eu fui para medicina, eles falaram: você tem certeza que você quer tentar? Eu falei: eu vou tentar e vou atrás. Vocês me ajudam? Eles não, vamos, a gente te ajuda. Então é isso, é o apoio que a pessoa tem. E, por exemplo, eu sempre, eu estava dentro de um hospital, se eu tivesse, por exemplo, no internato, que é onde a gente fica dentro do hospital, eu ia para pediatria. Então era o meu hiperfoco. Então, mas também as notas de pediatria não eram boas, não. Por quê? Porque a parte teórica e a parte prática, quando estava na pressão, é onde o TDAH espana, né? Se um professor vier e fala assim: o que é isso agora? Não, você não vai falar, não adianta, né? Eu tenho essa coisa que para fazer uma prova é uma coisa totalmente difícil, né? Então, eu amava aquela prática, fazer tudo com o paciente, pegar no paciente, pegar a criança, mas quando chegava na prova, desabava. Então, é isso. É o apoio que você tem que ter. Minhas amigas, nossa, às vezes eu chegava de uma aula particular, elas já estavam estudando. Eu falei: ó, eu vou estudar sozinha, depois vocês tomam. Elas tomavam de mim, né? Ficavam repetindo, falava: não, agora a Mônica vai entrar, então vamos ver isso de novo. Então, é uma coisa que todo mundo ali já tinha aquela paciência e eu nunca escondi nada. Eu falei: gente, ó, eu tenho dificuldade nisso, você pode pegar na minha mão e me ensinar? A pessoa falava: não, então tá bom, pego na sua mão e te ensino. Então, Uhum, eu nunca tive esse problema, nunca. uhum. Legal. E em relação aos adultos, né? A gente falou aí das Uhum, crianças. Existem muitos adultos que são diagnosticados na vida adulta, os próprios pais, que muitas vezes levam seu filho, acabam se descobrindo com TDAH. Essa coisa de não admitir, de não aceitar, né, e de não procurar trabalhar suas dificuldades, isso atrapalha muito. O que que tu diria uhum, para essas pessoas? Porque acaba que muitas vezes, por elas não admitirem esse diagnóstico, não aceitarem, não procurarem ajuda, elas acabam ficando cada vez mais desanimadas, desmotivadas, às vezes com uhum, trabalho, com profissão, com estudo, com tudo, né? A gente sabe que no TDAH tem muita procrastinação. Então, são uhum. pessoas que entram numa empresa e nunca ficam, são pessoas que entram numa Isso. faculdade e troca de faculdade o tempo todo. Então, assim, o que que tu diria para esses adultos que muitas vezes, por conta de não aceitar esse diagnóstico, acabam tendo mais dificuldade na vida, né? O que que acontece muito com o adulto? O adulto fala assim: já cheguei até aqui, tá bom, para mim já tá ótimo. O adulto, ele é desse jeito, né? Quantas até pediatras, amigas minhas, falam: eu tenho isso daí. Mas eu já vivi até aqui, tá ótimo. Então, assim, o adulto, ele não. O adulto que eu falo assim, porque existe o diagnóstico quando você tá num perrengue, por exemplo, igual eu na faculdade, eu tava num perrengue, né? Eu não tava conseguindo evoluir. Agora, o adulto, Uhum, ele não. A pessoa, quando está já num trabalho, já está dentro de uma empresa, já está fixado naquilo, ele. Lógico que existe o comodismo, o TDAH tem muito o comodismo também, uhum, mas ele fala: já cheguei até aqui, para que eu vou pagar médico? Para que eu vou gastar dinheiro com indo atrás? Para que eu vou. Sendo que para mim já tá bom. Então, o adulto tem muito isso. Eu vejo muitos colegas médicos: eu tenho isso daí, eu acho que eu tenho, mas tá ótimo. Então, o adulto ele não pode simplesmente estacionar naquilo, né? Se tá saindo de todas as empresas, se não tá dando certo, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. uhum, Então, a pessoa para se aceitar é muito difícil. A aceitação no adulto é muito mais difícil, né? Porque ele já tá crescido, né? E não precisa correr atrás de nada. E não é assim, né? Não é desse jeito. Então, o que eu falo é isso: se policie, vê o que realmente você tem dificuldade e pede ajuda, né? Hoje eu vejo muita gente também indo, por exemplo, para terapia. Terapia já ajuda muito a não precisar entrar em um tratamento, não precisar e ajudar a organizar a vida. Isso é legal, né? isso. Uhum, Hoje eu faço acompanhamento, eu tenho terapeuta, eu faço acompanhamento, voltei no neurologista agora, né? Porque tinha um tratamento já desde essa época, então voltei na neurologia. Mas é isso, a falta de atenção é extrema. Hoje eu faço, por exemplo, se eu fizer um curso, é muito difícil eu fazer ele online, né? Eu tenho que fazer ele presencial, né? Agora que a pandemia desandou tudo, desandou tudo. É muito imagino. difícil eu fixar numa aula online. Eu imagino agora as crianças o que que elas estão passando
as crianças que realmente têm Demais. dificuldade para Muita ficar na frente dificuldade. de um computador monótono, com a mesmo tom de voz, né? Por que que a criança gosta de coisa alta? Por que que a criança gosta de pessoa que grita no vídeo, de desenho que faz barulho, que faz. Por quê? Porque tá chamando a atenção o Sabe? tempo todo, né? A partir do momento que vira uma coisa monótona, que é aquela aula, aquela pessoa só falando, aquele tom de voz, você vai dormir. Você vai fazer o que você quiser, menos prestar atenção. E eu tenho isso até hoje, né? Não adianta. Às vezes eu fico lá, não, agora vamos, então vamos. Aí vai, pega o medicamento, tenta e vai atrás, porque senão não tem jeito. Até porque muitos desses adultos, né, que são diagnosticados com crianças com TDAH, eles precisam se regular primeiro para poder regular suas crianças, né? Você imagina uma pessoa com Sim, TDAH tentando regular e organizar uma criança com uhum. TDAH, é muito mais difícil. Eu É sei isso por muito difícil. experiência própria. Não, Ah, e as crianças, eu tava falando aí, eu estava lendo alguns Uhum, comentários também. As crianças, elas precisam dessa adaptação, né? É o que falta muito hoje na nossa uhum, sociedade, essa adaptação da coisa criativa, da coisa que chama atenção, porque, como você falou, você é muito visual, o TDAH é muito visual. E as uhum. crianças sofrem porque é muita escrita, é muita coisa É monótona, é isso. tudo muito chato. E aí as crianças têm dificuldade no aprendizado por conta de uma condição que elas não têm domínio, né? Que a gente Uhum. precisa ajudá-las. Infelizmente a gente muitas vezes fica de mãos atadas porque a gente depende aí da sociedade, dessa inclusão que às vezes não está acontecendo, né? Sim. Por que que no Mônica, vestibular, um pré-vestibulando, um vestibulando tem aquela coisa com a música, às vezes um professor instala uma música, isso tem muito até em cursinho, até em faculdade tem muito isso. Por quê? Porque desde ali, sei lá, se tiver um adolescente ali que não é diagnosticado, já teve uma dificuldade desde ali, com aquilo lá ele vai fixar uma coisa a mais. Então, isso daí é importante. Quando muda a rotina daquilo lá, o TDAH vai lembrar, né? Quando muda aquela rotina. Não, hoje o professor subiu em cima da mesa, eu vou lembrar daquela aula. Então, é muito isso. O professor que consegue dominar aquela aula, que consegue falar de um jeito e a pessoa TDAH prestar atenção tá de parabéns, porque isso existe muito. Isso é muito legal. cada vez mais a nossa sociedade pede uma, né, uma educação Sim, mais criativa, mais chamativa. É uma coisa que eu sempre escuto dos especialistas, que se você consegue chamar a atenção da criança com TDAH na sua sala de aula, você vai chamar a atenção de todos. uhum. Mas, infelizmente, a gente ainda está meio arcaico, né? Nossa sociedade ainda Sim, está meio sim, arcaico. principalmente aí no Mas a gente começo, vai avançar se Deus quiser, né? se Vamos Deus torcer. quiser, com certeza. Mônica, eu quero te agradecer demais. Nossa live está acabando. Eu estava aqui dando uma Legal, olhadinha muito nos obrigada. nossos comentários e tem muita gente falando: eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Então, Uhum, com certeza, essa live foi muito informativa. Com certeza, tudo que tu sim, falou aí, muitas pessoas se identificaram, se encontraram. Eu espero que, de alguma forma, essa live, o que elas ouviram, sirva para trazer alguma mudança, né? Alguma coisa, nem que seja mesmo no dia a dia, alguma coisa que elas possam fazer por elas mesmas. Então, eu quero te agradecer de coração. Queria que tu deixasse uma palavra final e também deixasse as tuas redes sociais para o pessoal te seguir. Teu canal é muito divertido e eu quero que o pessoal conheça também. eu primeiramente quero agradecer você, conheci muito depois a página, é muito legal esse grupo de apoio, é muito legal as mães se entenderem, né? Trocar experiência é muito legal, ó, a escola tal, você é da minha cidade, vamos fazer isso. Esse grupo Isso. de apoio é importante em todos os tipos de dificuldade, né? Desde a dificuldade que eu pego aqui com a amamentação, que existe grupo de apoio de amamentação, grupo de apoio do autismo, grupo de apoio do TDAH, isso é muito importante. Então, isso que você faz é muito legal, essa iniciativa sua é maravilhosa, as mães se sentem mais acolhidas, eu vejo os comentários, o acolhimento e essa coisa de ser, nossa, ela é igual eu, ela tem a dificuldade também que eu tô tendo com meu filho, ela também é TDAH. Então, isso é muito legal de vocês. Então, a página Obrigada. TDAH e Mundo de Mãe tá de parabéns. Eu agradeço muito o convite. Obrigada.